Fala galera, eu sou o Anderson e esse aqui é mais um vídeo do nosso curso de banco de dados MySQL utilizando a linguagem de programação Python. E na nossa última aula aprendemos a criar tabelas. Criamos 4 tabelas como exemplo com o nosso banco de dados envolvendo o seriado The Walking Dead, porém dentro dos atributos da tabela a gente não passou o identificador, o atributo de identificador que é representado por uma chave primária no nosso banco de dados. E é isso que a gente vai aprender agora. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu já iniciei aqui o meu programa, meu interpretador Python, o PyCharm, mas não podemos esquecer também de ligar, de iniciar também o nosso servidor local, que é a nossa ferramenta XAMPP ou XAMPP. Então você tem que startar o Apache e o MySQL através das ações aqui e depois a gente faz a ação, né? Inicia no nosso navegador a área de gerenciamento do nosso banco de dados representado pelo PHP MyAdmin. Então já abri aqui também e olha só, temos o nosso banco de dados criado nas primeiras aulas, que foi o foi o DWDBD, The Walking Dead Banco de Dados, e criamos 4 tabelas. Porém, todas essas tabelas aqui ela possuem 2 atributos e nenhuma possui uma chave primária. A chave primária ela serve para diferenciar uma tabela da outra. Cada tabela possui um identificador único e representado pela sigla de ID. Então vamos fazer isso agora. Eu vou eliminar essa tabela aqui, comunidade Alexandria. Nós vamos criar ela de novo da forma correta, agora passando para ela uma chave primária. Então eu venho aqui, vou eliminar. Podia fazer isso através de um comando de exclusão de tabela, só que a gente vai aprender esse comando mais lá para frente nas próximas aulas. Eu preciso agora ensinar para vocês como criar tabela de uma forma correta. E as outras a gente não vai precisar eliminar. Eu vou utilizar um outro comando que a gente pode adicionar um atributo a uma tabela sem necessariamente ter que eliminar ela do nosso banco de dados. Então vamos voltar para o PyCharm, que eu vou colocar tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora em prática. Retornando aqui para o PyCharm, eu vou criar o nosso 6º arquivo em Python, clicando em cima de aula BD Python, vem em New, cria um novo projeto, aula 06 BD Python, faça a autenticação da criação dessa tabela. O nosso arquivo em Python ele é dividido, em 3 partes. O nosso arquivo de banco de dados, de uma configuração de banco de dados. Então, eu vou explicar para vocês o porquê de 3 partes. Então, a primeira aqui, eu vou colocar um comentário. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o comentário de importar a biblioteca PyMySQL. Feito isso, eu passo o comando, o nosso primeiro comando, import PyMySQL, que vai importar toda a biblioteca que foi instalada através do plugin aqui no nosso interpretador PyCharm. Feito isso, eu passo para a segunda divisão no nosso programa, que é criar uma conexão com o nosso servidor local. Então, essa etapa aqui, através do comentário, é a conexão com o servidor. No caso aqui, o nosso servidor local. Então, eu vou passar um comando aqui de conexão com, colocar com, vai ficar conexão. Passo, então, a biblioteca PyMySQL e agora aponto através do método conexão a configuração do meu servidor local. Então, o nome dele, do meu servidor local, do meu servidor, no caso, que vai ser localhost, vírgula, passo a segunda configuração de autenticação, que é o meu usuário, vai ser root, sempre entre aspas simples ou aspas duplas. Novamente mais uma vírgula, passo a terceira informação da configuração do meu servidor, que é a senha. Então, password igual, vai ser em senha porque ele está na configuração default, está na configuração padrão do meu servidor local. E por fim eu chamo o banco de dados que eu quero criar a tabela dentro de qual banco de dados. Então será um TWDBD. The Walking Dead banco de dados. Feito isso, eu tiro essa linha aqui, que eu não preciso, e vou passar para a terceira etapa do meu arquivo aqui, para estar correta a configuração do meu banco de dados. Então, é da execução. Qual o comando que eu quero que execute? Qual a instrução que eu quero que seja validada no meu banco de dados? Aqui, no caso, a gente vai trabalhar com a execução da criação de um banco de dados. Então, execução de comandos. Perfeito. Feito isso, eu vou passar através do comando cursor, que é uma instrução que vai receber a minha conexão, e através dela eu passo um método cursor, que não recebe nada. Por fim, eu chamo novamente o cursor, a instrução para conexão com o meu banco de dados, e vou passar agora um outro método, que é o método de execução. E para esse método de execução, eu vou passar uma instrução, um comando que eu quero que ele execute no meu banco de dados, e será o comando de criação de tabelas.
Então, eu escrevo aqui create table, passo o nome da tabela que eu quero que seja criada, que é a comunidade de Alexandria. Então, com Alexandria. E agora eu vou passar os atributos. Eu quero que seja criada uma tabela com o nome de comunidade de Alexandria. E agora eu quero os atributos. E o primeiro é o nosso identificador, que a gente não havia criado na aula passada. Então, eu coloco ID e tem que passar uma outra instrução para ele, que é o tipo, que vai ser ocupado, esse atributo na minha tabela, vai receber números inteiros, então int, auto, increment, então ele sempre vai receber um valor, auto increment, e primary key, vai receber uma chave primária, uma chave única que nenhum outro atributo tem dentro da mesma tabela. Feito isso, eu passo o segundo atributo, que é o nome do morador dessa comunidade de Alexandria. Passo então o tipo desse atributo, que é varchar, vai receber apenas caracteres, que são letras, no caso o nome do morador. Eu vou colocar aqui um valor padrão, que é 255. Lembrando, aqui eu não passei nenhum valor, né, para o meu ID. Eu poderia fazer isso, colocar 2, enfim. Mas quando a gente não faz isso, automaticamente a ferramenta PHP-MyAdmin e o MySQL, ele atribui 11, o valor 11 do ID. Então, eu não vou passar aqui esse valor, porque automaticamente você vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar para você que ele já atribui 11 caracteres. Mas no nome não, a gente pode definir aqui o valor que a gente quiser de caracteres dentro do varchar. Feito isso, eu vou passar um outro atributo, que é a arma, que esse morador dessa comunidade utiliza. E aí também vai ser do tipo varchar. Eu vou passar também 255 para manter um padrão. Então, finalizando dessa forma, deixa eu ver aqui, está tudo correto. Perfeito. Então, terminado o comando, eu apenas criei 3 atributos. Agora passei o atributo da chave primária, o ID, coloquei o nome que eu tinha colocado o nome na aula passada, e arma também, o outro atributo. Então, eu venho em run e vou executar e vou criar a tabela agora, a comunidade Alexandria. Venho aqui em aula 06 BD Python, executo, se tudo estiver correto, olha só, criou sem nenhum erro de tabela. E agora eu vou no PHP-MyAdmin, no navegador, vou atualizar aqui a tela, criou novamente a minha tabela comunidade Alexandria, e agora eu vou abrir essa tabela e vou em estrutura para ver se criou a minha chave primária. Então olha só, criou. Como eu falei para vocês, eu não passei nenhum valor aqui, ó, para dentro do ID, mas de forma automática ele colocou aqui o tipo int e inseriu 11, o valor padrão. Vai achar 255, como eu passei aqui para esse segundo atributo nome, e para o terceiro atributo arma, vai achar 255. E olha só também aqui em relação à chave primária, primeiro aqui apareceu um ícone aqui de uma chave na tonalidade dourada, e aqui, ó, auto incremente. Então, sempre que for inserido um novo morador para essa comunidade aqui, em específico, comunidade Alexandria, ele vai receber um valor único que nunca vai ser repetido para um outro morador. Não aceita duplicidade de valores de uma informação em um banco de dados. Então, se eu colocar um morador, vamos dizer o Rick, como 1, nenhum outro morador vai ter essa mesma numeração. Perfeito? Então, como faremos para as outras 3 tabelas, que é a comunidade Hilltop, comunidade do Reino e comunidade dos Salvadores? A gente não vai precisar eliminar essas tabelas, a gente vai apenas adicionar um atributo, que é esse atributo que está faltando, que é o atributo de identificação, o ID, com a sua chave primária, a primary key. Então a gente vai fazer isso agora. Vamos voltar lá para o PyCharm para a gente completar a aula de hoje. Então, voltando aqui para o nosso interpretador, para a nossa ideia do PyCharm, a gente vai reaproveitar o código para não precisar digitar tudo de novo. Mas, novamente, eu dou um conselho: se você ainda não está familiarizado com os comandos, eu dou a sugestão para você digitar do zero o seu comando. Na calma, digita, você vai aprender, você vai assimilar melhor os comandos. Como eu estou gravando uma videoaula, eu vou acelerar o processo para a gente ganhar tempo. Então, eu venho aqui, vou selecionar todo o meu código, vou dar um Ctrl C e vou criar então o 7º arquivo em Python. Venho em cima do projeto, new, no projeto em Python, aula, então vou digitar aqui aula 07 BD Python, faço a autenticação, colo o meu código
E agora, o que vamos mudar aqui? Vamos aproveitar a primeira etapa, que é importar a biblioteca do PyMySQL. Vamos aproveitar a conexão com o servidor local, que vai ser isso para todos os nossos projetos. Vai ser essa mesma configuração. Agora vai mudar aqui na execução de comandos. Vamos aproveitar aqui a conexão com o nosso banco de dados. E na questão aqui do método execute, a gente vai passar um novo comando. Então, vou apagar tudo isso aqui de dentro. Vou passar o comando agora para adicionar um atributo a uma tabela. Venho aqui, aspas duplas, e vou colocar aqui um novo comando que é alterar tabela. Então, alter table separado, comunidade Hill top, add, que é adicionar column. Vou adicionar uma nova coluna. No caso, vou adicionar um novo atributo à minha tabela chamada comunidade Hilltop. E eu vou passar um novo atributo. Que atributo vai ser esse? Vai ser o nosso ID e o comando auto increment, que será uma chave primária. Perfeito, bem simples, bem curto, né, o comando. E agora a gente vai executar. Vamos compilar o nosso programa, ver se vai inserir. Então, opa, tá errado bem aqui. Se vai inserir esse atributo aqui na nossa tabela. Venho em Run. Vou apontar agora o arquivo aula 07 para compilar. Se tudo estiver correto, deu um erro. Vamos ver aqui qual foi o erro. Encontrou o processo finalizado, mas encontrou um erro. Ok, eu esqueci de um pequeno detalhe, deu um erro de sintaxe aqui, ó, na linha 15, então encontrou um erro dentro do meu comando de execução aqui. Então, só vou juntar aqui, beleza. Aqui, ó, eu fiz alterar tabela, coloquei o nome da tabela, então adicionar um atributo em uma coluna, seria o ID, autoincremento primary key, só que eu não passei o tipo desse atributo, então ele é do tipo int. Faltou esse pequeno detalhe. Agora eu vou compilar novamente o nosso programa e todo esse erro vai sumir. Então venho aqui em Run, vou rodar, apontar então novamente o arquivo aula 07 bd Python e agora ele vai rodar sem nenhum erro. Olha só, processo finalizado e zero erro no código. Então agora eu vou lá no php-myadmin, área de gerenciamento, e vou dar um refresh e agora vai aparecer dentro da minha tabela Hilltop o atributo ID. Venho novamente aqui na minha tabela Hilltop, em estrutura, e olha só. Só que o único problema desse comando de adicionar é que ele vai sempre jogar o próximo atributo, o novo atributo, para o final da tabela. Diferente quando você cria da forma das boas práticas, né, do MySQL. Primeiro você começa pelo identificador quando você vai criar qualquer atributo de uma tabela. Então ele vai ser sempre o primeiro atributo. Aqui no caso que a gente fez apenas uma adição de um novo atributo, ele ficou embaixo, né? Por ele ser, né, ele obedece uma hierarquia de organização e ele vai ficar aqui em último. Então a gente vai fazer esse processo aqui para as outras duas tabelas restantes do nosso banco de dados TWD-BD, que vai ser a tabela da comunidade do reino, a com reino, e a comunidade dos salvadores, a com salvadores. Vamos fazer isso agora. Bem, então vamos fazer agora o processo nas outras duas tabelas que restam, que é a tabela do reino e a tabela dos salvadores. Vou aproveitar esse mesmo código, né? Reaproveitar esse arquivo aula 07. Então eu vou apenas mudar aqui o nome da tabela, vou deixar com, colocar reino e vou executar o arquivo. Novamente aula 07 bd Python, executou o programa sem erro em nenhuma linha. Vou repetir o mesmo processo agora, só que para a tabela salvadores. Vou novamente em Run, executar Run, e agora eu vou retornar na área de gerenciamento do php-myadmin. Vou dar um atualizar aqui na tela. Vou expandir novamente aqui o meu banco de dados e minhas tabelas. E vou fazer a consulta agora na tabela do reino. Foi em estrutura. E olha só, ele criou aqui no final o ID. E em salvadores aconteceu a mesma coisa. Vem em estrutura. Ele recebeu a sua chave de identificação única com a sua chave primária. Primary key. Perfeito. Então é isso. A nossa aula de hoje foi como criar a nossa tabela ou as nossas tabelas da forma correta, né, das boas práticas, criando o identificador único com a chave primária
binária de cada tabela e aprendemos também a alterar um atributo de dentro de uma tabela. Então é isso. Se você gostou aí do nosso vídeo, da nossa sexta aula, deixa um like, compartilhe, curte aí o nosso trabalho aqui do nosso canal. Se você não tem conhecimento do Python, da linguagem de programação Python, aí na descrição eu vou deixar um link no qual você pode baixar, pode se inscrever para um curso de lógica de programação e algoritmo utilizando a linguagem Python. E também, se você quiser o nosso e-book totalmente de graça a respeito da importância de se aprender a linguagem Python, basta que você envie um e-mail para dapratifazer@gmail.com que eu encaminho para você aí o e-book de graça, que você vai gostar bastante a respeito da linguagem Python. Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula aqui do nosso curso de banco de dados MySQL com a linguagem Python. Muito obrigado mais uma vez. Fui!